Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Negócios Autênticos. E hoje a gente vai conversar com a Grace Ferreira, doutora, médica obstetra e ginecologista e hoje mentora de mães. Seja muito bem-vinda, Grace, ao podcast. Me conta, quem é a Grace? Obrigada, Tati. É um prazer enorme estar aqui hoje com você. É muito especial estar aqui. Eu sou ginecologista, eu sou obstetra, eu sou sexóloga também. Mas falar sobre o que eu sou, né, sobre a minha profissão, não é falar sobre quem eu sou, né? Então, eu sou filha da Neide, eu sou esposa do Vini, sou madrasta de 3 moças. Uau! A Micaela, com 16, a Francesca, com 13 e a Lorenza, com quase 9. E sou mãe do Mateu, que tem 2 anos e 7 meses. Nossa, então você já tá com uma turma completa em casa, então experiência de maternar já tá em casa garantida. É isso aí, eu brinco que eu já maternava antes de fato estar grávida, né? De fato, então a experiência do maternar, ela já existia. Perfeito. E hoje, Grace, me conta, o que você ajuda outras mulheres a conquistarem? Então, o que eu faço hoje é eu ajudo mulheres a se reconectarem com a sua nova identidade pós-maternidade e redefinir os seus caminhos de vida de uma maneira mais leve. Uhum. E por que você decidiu trabalhar com esse tema? Porque, veja, pelo que eu percebo, você já tem uma caminhada como médica há bastante tempo. Então, você já tinha e tem uma carreira consolidada, né, como obstetra, como ginecologista. E o que aconteceu na vida? O que foi essa virada que aconteceu que você disse, não, olha, agora eu vou querer dedicar minha vida a olhar para isso também, né? Porque você não deixou de trabalhar, né, como médica e ainda agora adicionou a questão da mentoria. O que aconteceu aí na tua vida para você se dedicar a esse negócio hoje? Eu virei mãe. E isso muda absolutamente tudo. Isso muda absolutamente tudo. Eu falo assim, eu sempre quis ser mãe, né? Uhum. E eu acho que, assim, quando eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia, eu escolhi porque a obstetrícia me ganhou, assim. Eu falo que nascer é o que existe de mais lindo na vida. Assim, dentro da medicina, de tudo que eu vi, nascer é o que existe de mais lindo. Assim, quando um parto acontece, você vê... Eu falo que você sente o amor palpável no ambiente, assim, é lindo. E eu tenho certeza que nesse momento você lembrou do seu parto. Não tem como não, né? Não tem. Não tem como. E eu acho que a maternidade, ela é muito transformadora, né? Uhum. Se eu já enxergava isso, estando do lado de fora, como a pessoa que está ajudando a acontecer isso, quando você entra na maternidade, a coisa realmente vira de cabeça para baixo, assim. Uhum. Então, quando eu virei mãe, eu percebi que eu mudei, né? É realmente uma transformação, assim. O parto, ele não é só o vir uma criança, você, né? Não é só o nascer de uma criança, é o nascer de uma mãe. Uhum. E quando isso acontece, a gente às vezes se perde no caminho porque a gente não tá preparada para se perder de si. Para olhar para você e pensar quem eu sou, eu não tô me reconhecendo mais, eu não sei mais, as coisas não fazem mais sentido como elas faziam antes. Então, a virada de chave foi a minha própria maternidade, né? Foi esse momento de olhar e dizer que eu não sabia quem eu era e perceber que eu não sabia mais o que estava acontecendo, mesmo sendo a pessoa mais feliz da face da Terra. Mesmo com uma escolha consciente e um desejo profundo. Exato, né? Assim, eu sempre quis ser mãe, foi um dos meus maiores sonhos da vida, e quando isso aconteceu, foi algo que, assim, a sensação de ser mãe é a coisa mais maravilhosa pra mim, assim. Mas era muito difícil perceber como eu tava me sentindo desconectada de mim mesma, né? Uhum. E me dava uma certa culpa, assim, de como que eu tenho o que eu sempre sonhei e eu não tô feliz como eu achava que eu deveria estar. Perfeito. Sabe que isso me traz algumas reflexões, né? Quando você colocou assim, ver nascer é uma das coisas mais lindas que eu posso presenciar. Eu sinto isso da mesma forma, senti, obviamente, com a maternidade, mas o nascer e renascer, eu percebo todos os dias ao mentorar mulheres. Porque todos os dias, quando eu consigo me conectar com elas e elas colocarem no mundo aquilo que elas acreditam, eu vejo também ali um renascimento.
E eu sempre digo que o poder da criação, ele é uma energia feminina, né? Então, a mulher, por natureza, ela tem o poder de gerar, gestar, parir e cuidar. Seja uma criança, seja um projeto. Então, é uma energia feminina que nos habita. Então, toda vez que uma mulher termina de criar a sua mentoria autêntica, toda vez que ela termina de criar o negócio dela, eu vejo que o nascer de uma nova mulher também, se assumindo no mundo, se assumindo com as suas escolhas, assumindo o seu papel social, a transformação que quer gerar no mundo. Então, sim, a cada novo negócio criado também é um parto que acontece dessa mulher enquanto uma empreendedora, enquanto uma mentora, né? Então, o nascer, para mim, também tem muito disso, né? De você conseguir parir aquilo que você acredita e dar conta depois, com o tempo, de você cuidar disso para se satisfazer também naquilo que você faz, né? E como é que você consegue ver hoje, Grace, essa questão da Grace mãe, a Grace profissional, a Grace mentora, como que acontece ou não acontece? Você vê essa fragmentação ou você acredita que você já conseguiu administrar tudo isso? Porque é natural, né? A mulher se torna mãe e ela diz, nossa, agora eu tenho esse papel, aquele outro papel. Gente, como é que eu vou dar conta de tanto papel? Como é que tem sido isso para você? Eu acho que é uma transformação diária, né? E em casa a gente brinca que é o equilibrar pratinhos, né? Então, na minha cabeça vem aquela cena do equilibrar pratinho mesmo, assim, de circo, né? Porque tem dias que a maternidade vai exigir mais, né? E que, são aqueles saltos de desenvolvimento, são mudanças ali da fase que a criança tá. E o Mateu agora tá com 2 anos e 7 meses, então ele tá numa fase, assim, de birras e de muito... assim, de se afirmar em quem ele é, nas suas características, enfim. E isso é muito desafiador, né? E, ao mesmo tempo, algumas mulheres que eu atendo, elas me trazem, às vezes, situações muito parecidas com as que eu já vivi, né? Então, enquanto mentora, é muito difícil que eu me separe de mim enquanto mãe, né? E, querendo ou não, eu trabalho com ginecologia, eu trabalho com obstetrícia, eu trabalho com sexualidade, que são áreas que me permeiam, né? Então, eu não consigo separar totalmente a Grace profissional, da Grace mãe, da Grace mulher, da Grace parceira, porque eu uso muito das minhas experiências e das minhas vivências para acolher as vivências e acolher as experiências das outras mulheres que eu atendo, né? E eu aprendo muito com elas, então em muitos momentos elas vão me trazer coisas que isso vai me dar algum insight a respeito de como eu lidaria com essa situação, né? De como eu poderia, se isso acontecesse comigo, como é que eu iria reagir, né? Ou quando eu tô com uma mulher em trabalho de parto, por exemplo, eu olho para ela e eu falo, eu sei o que você tá sentindo, eu já passei por isso, né? E não que mulheres que não são mães ou homens não consigam acolher uma mulher em trabalho de parto dentro da profissão. Mas é diferente quando você já passou por essa experiência. Sim, eu acho que é uma sensação de ter já passado por esse caminho, né? E poder ajudar outras mulheres a trilhar o mesmo caminho que eu passei, com as suas próprias experiências, com as suas próprias, né, com seus próprios desejos e com suas próprias questões. Maravilhoso, porque isso é uma questão também que a gente sempre coloca, né, e na trajetória ali da mentoria a gente coloca. Às vezes tem essa insegurança do, nossa, Tati, mas será que eu vou conseguir ajudar essa outra pessoa a conquistar ou a alcançar esse resultado, né? E grande parte das mulheres que eu atendo, elas transformaram a vida delas e a partir dessa transformação é que elas estendem a mão e ajudam outra pessoa, né? Então, assim, não é só conhecimento técnico, é a experiência, é a vivência, é o sentir na pele aquilo e conseguir compartilhar com outra pessoa aquilo de uma maneira ainda mais profunda. Então, o quanto a gente se apropria, e agora você colocando, né, o quanto você está apropriada do que você faz também à luz da experiência que você teve, né? E o quanto isso te fortalece enquanto profissional, enquanto uma mentora que diz, olha, eu já passei por isso, eu entendo que em cada caso, com cada mulher é diferente, sem sombra de dúvidas, mas no fundo, nós estamos juntas nessa jornada. Então, o quanto é bom a gente valorizar a nossa trajetória de vida e usar isso como força para conseguir fazer com que você se sinta cada vez mais segura de ajudar outras mulheres, porque você também já esteve nesse lugar.
né? Então é um lugar de empatia, de servir, de se colocar à disposição, de abraçar o outro de verdade, né? E reassumir o nosso espaço enquanto condutora no teu caso, né, dessa trajetória dessa mulher ali, buscando a própria autenticidade. E me diz uma coisa, em relação às grandes dificuldades que você teve aí quando você olhou para esse nicho e disse assim, nossa, Tati, agora eu vou querer atender essas mulheres aqui. Quais foram, assim, as tuas grandes dificuldades, pensando no teu negócio, pensando nas tuas inseguranças? Quais foram os teus grandes desafios? Eu acho que o primeiro grande desafio é isso que você falou do será que eu vou conseguir? Né? Que eu acho que é aquela que a gente fala muito sobre o fenômeno da impostora, né? Então, assim, olhar, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou... Eu sempre faço a piadinha, né, do quem sou eu na fila do pão aqui para poder falar sobre isso, né? E eu acho que essa foi a primeira dificuldade, né, ali. Tá. Acho que a câmera é uma coisa que assusta, né? Então, quando a gente tem que gravar, quando a gente tem que falar... Eu consigo conversar muito bem com quem eu tô atendendo, eu consigo explicar tudo bem pra quem eu tô ali. Eu já dei aula, né? Então, eu gosto... Fica muito confortável. Eu fico confortável com explicar, com conversar, mas a câmera trava a gente. Né? Total. E a câmera trava a gente no selfie, né? De colocar... E aí você começa, ai não, meu cabelo tá torto. Ai, não... E aí você esquece do que você tá falando por conta dessa coisa do se travar em relação à tua própria imagem, né? A gente às vezes... E eu acho que isso é uma coisa muito da nossa sociedade, que, querendo ou não, é uma sociedade muito machista e muito patriarcal, que nos ensinou que a mulher tem que ser perfeita, ela tem que estar sempre muito bem apresentável, ela tem que... eu não posso gravar um vídeo se eu não estiver maquiada, se eu não estiver bem vestida, se eu não estiver com o meu cabelo em ordem. E eu acho que é uma cobrança muito grande, né, em relação à parte estética que a gente tem, né. As outras inseguranças, elas vieram muito sobre o que vão pensar. Né? Então, perfeito. Eu tô aqui gravando e quantas vezes a gente já ouviu tá virando blogueira, né? Como se isso fosse algo ruim, né? Como, não, tá querendo aparecer, tá querendo... E no final das contas, sim, eu tô querendo aparecer, porque eu acho que o que eu tô falando é algo importante, né? E que precisa chegar em outras mulheres. Então, mas a gente escuta isso... Eu brinco que assim, é como se a gente estivesse dentro de uma caixinha e aí uma pessoa sai dessa caixinha. Quando uma pessoa sai da caixinha, quem ficou dentro da caixinha? Ai, olha lá, aquela pessoa saiu, quem ela pensa que ela é, o que ela tá fazendo. E eu ainda tô dentro da caixinha ouvindo isso. Então eu tenho medo de sair da caixinha e ser vista como a pessoa que saiu da caixinha, né? Então eu acho que isso foi uma grande dificuldade, um grande... empecilho, assim, né? Uma coisa a ser superada todos os dias, né? E eu acho que pessoas que... Quando a gente grava alguma coisa, quando a gente se expõe, eu acho que isso é algo que fica no mundo, né? E é lógico que a gente não é dono da verdade. Nesse momento, essa é a minha verdade. E eu acho que existe um receio de lá na frente alguma coisa ser diferente... E aí alguém, não, mas olha lá, você falou isso aqui daquela vez. Então eu acho que são inseguranças que estão ali no dia a dia de colocar um negócio em movimento. Essa questão da exposição, né? Nossa, imagina, isso é tema frequente, né? E eu sempre coloco da importância da gente conseguir colocar foco no outro e no servir. Porque quando a gente coloca foco naquilo que está faltando, a gente coloca foco na escassez. Então, por exemplo, nossa, o que os outros vão pensar? O que está faltando ainda não está bom o suficiente? Agora, pensa o quanto essa mensagem que você está levando pode, de fato, ajudar mulheres que estão precisando receber essa mensagem. Então, quando a gente tira um pouco o foco da gente, coloca foco no outro, a gente ressignifica o nosso negócio. Faz todo sentido. A gente ressignifica a nossa insegurança, a gente ressignifica aquilo que a gente está fazendo. Então, eu vou dar um exemplo meu, assim, né? Quando eu tô ali te atendendo todas as mulheres,
quando eu estou ali organizando esses métodos, eu não tenho tempo, nem energia, nem paciência para ficar prestando atenção para fora, porque eu estou tão focada em você. Eu tô tão focada no teu negócio e eu tô tão realizada em te ajudar a fazer essa jornada que nada que vem de fora é maior. Então, a nossa atenção plena no outro, atenção plena naquilo que a gente está transformando a vida do outro, né? E uma outra coisa que eu percebo também é o quanto... nossa, Tati, mas é que eu quero impactar o mundo inteiro e eu não tenho número de seguidores suficientes para impactar o mundo inteiro. Mas a gente muda o mundo de uma única pessoa. Então eu sempre digo, está no começo de jornada enquanto mentora, foca em ajudar a primeira. Foca em ajudar e transformar a vida da primeira pessoa que está na sua frente. Você sabe que em algum momento da mentoria a gente conversou sobre o porquê fazer isso, né? Uhum. Qual que era o... E eu acho que a gente fala que um negócio muito autêntico, né? Ele vem justamente da minha própria dor, né? Então, Perfeito. Eu quis olhar para a dor de quem teve a mesma dor, de quem tem a mesma dor que eu já tive. Maravilhoso. Né? Uhum. Porque foi o meu processo de me desconectar de mim mesma pós-maternidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que buscou muito autoconhecimento, né? Na minha vida, assim, como um todo. E no momento em que eu percebi que eu não me reconhecia mais, isso começou a gerar um incômodo muito grande. Para entender o que é que estava acontecendo e como que eu ia sair disso, né? Perfeito. Eu tinha um parceiro presente, né? Uma pessoa que estava do meu lado, dividindo toda a parentalidade, né, de levantar de madrugada, de trocar fralda, de fazer tudo ali o mais dividido possível, né, me dando todo o suporte do meu maternar e ainda assim foi difícil, né, e era uma coisa assim de, com tudo isso, como que eu não estou completamente feliz e realizada, né, e eu acho que essa dor é justamente o propósito do meu negócio, né? Da minha mentoria. É justamente esse olhar pro... Eu já passei por isso, né? E eu sigo me reencontrando, né? Eu vou te dizer que nossa, tô feliz, plena e realizada hoje, completamente. Não, né? A gente vai fazendo isso no dia a dia, a gente vai fazendo isso conforme a gente vai passando... Parece videogame, né? Você vai passando de fase. Próxima fase, a criança também vem para a próxima fase, né? E isso é uma questão assim que a gente deveria realmente viver, né? Nós não estamos nunca prontos. Nós estamos preparadas para a próxima fase. Pronto? Jamais. Caso contrário, nós não estaríamos aqui, porque a jornada que ia se preparar, a jornada que ia se transformar, né? Então, esse medo, esse receio que a gente tem de olhar para trás e dizer, nossa, mas você afirmou uma coisa que hoje já não é mais tão isso que você quer dizer, né? Tá tudo bem, porque a mulher que estava lá falando, ela já não existe mais. Ela habita em certa medida em mim, mas ela não é mais 100% do que eu vivo hoje. E a gente conseguir acolher isso com bastante generosidade e maturidade. Eu acho que esse é o mais importante, né? Porque senão a gente se deixa levar por uma vida em que a gente precisa estar repleta de certezas. E a vida não é essa, ela não é uma vida repleta de certezas, ao contrário. Ela é uma vida repleta de questões em que você vai ter que se descobrir no caminho. Faz sentido? Completamente, completamente. Eu brinco que... vou dar um exemplo, assim, bem, né? Quando eu atendia grávidas, sem nunca ter passado por isso, eu sei na teoria, né? Então, eu lia os livros, eu sabia como era o trabalho de parto na teoria, eu sabia os sintomas da gravidez na teoria, né? Perfeito. Quando a gente passa por isso, não mudou o livro, né? Nada. De fato é aquilo ali. Mas a tua experiência de passar por aquilo faz com que você tenha tanto mais acolhimento, né? Tanta empatia a mais. E falar assim, tem coisa que assim, isso aqui não tá escrito no livro, mas acontece. Total. E é assim, e tá tudo bem ser assim, né? Então é muito isso, a gente vai se descobrindo dia a dia, vai se transformando
dia a dia, né? E eu costumo dizer que entre o mapa e o terreno, opte pelo terreno, né? Então, assim, o planejamento ele é extremamente necessário para nos dar perspectiva, né? Mas o terreno, que é a hora da aplicabilidade de tudo aquilo, é muito mais rico. Os ajustes se dão ali, as descobertas se dão ali. Agora, não pode a gente elevar a nossa cobrança a um nível de não se permitir errar, refazer, reajustar e tentar de outra forma. Porque senão a gente fica o tempo todo preso numa necessidade de estar o tempo todo performando em 100%, né? E não se dá esse espaço, assim, esse carinho da gente conseguir, com maturidade, com tranquilidade, com leveza, percorrer a vida, né? Eu acho que essa é uma outra questão que me bate muito, assim. E uma outra coisa que você colocou que também me dá uma coisa, assim, no coração, essa questão da maternidade, que eu me lembro, assim, também, que passei também há pouco tempo por isso, e me parece que durante o maternar ali, logo após o nascimento do nosso filho, assim, todas as nossas emoções, frustrações, dúvidas e inseguranças, elas são maximizadas no período em que você está no puerpério. Então, tudo aquilo que a gente vem guardando há muito tempo, ou que a gente não resolveu, ou que a gente não olhou, ou que a gente não maturou, ou que a gente ainda não resolveu e está em paz com aquilo, durante o começo ali da maternidade e do maternar, isso vem com toda a potência. Então, é sim uma grande oportunidade para a gente se ver em profundidade, mas também de perceber, no meu ponto de vista, que todas essas grandes oscilações são em questões que ainda precisam ser vistas. Elas precisam ser olhadas, elas precisam ser desmistificadas, porque senão a gente pode incorrer no erro de colocar sobre a criança, o filho, a responsabilidade de algumas insatisfações, de algumas frustrações que no fundo não tem nada a ver com essa vida que está chegando. É só alguma coisa que a gente não conseguiu digerir. Faz sentido, doutora? Faz completo sentido. O puerpério, né, no livro, diz que dura 40 dias. O meu, 2 anos e meio e 3. Agora cada um com seu puerpério, o meu. E é exatamente isso. A gente tem hoje estudos falando na ampliação do puerpério por 2 anos, né? Porque o que seria esse puerpério? Seria uma mudança hormonal muito importante, né? A gente tá ali mudando porque a gente tem 9 meses de gravidez, né? Que na verdade é 37 a 42 semanas. Então chega a 10 meses de gravidez. Com uma construção hormonal lenta, né? Por mais que a gente tenha ondas e ondas e ondas de hormônio ali, é uma coisa que, se você for pensar, é bastante tempo. Quando o bebê nasce, os nossos hormônios já mudam. Porque a gente tem que começar a amamentar, então tem uma mudança hormonal no nosso corpo. E essa mudança hormonal, ela é muito abrupta. E aí, eu brinco que, assim, parece que a gente tá ficando louca, né? Por exemplo, na madrugada, a gente tem uma mudança hormonal que é potencializada pela privação de sono, onde dá alguns sintomas que parecem sintomas meio depressivos, principalmente de madrugada. Quando eu amamentava de madrugada, é assim, uma sensação de solidão, de tristeza, é um vazio aqui dentro, o amamentar da madrugada. Mesmo que esteja tudo bem. E é hormonal isso, né? Perfeito, entendi. Não é só hormonal quando você olha pro teu parceiro e ele tá dormindo e você sente vontade de dar um tapa nele, porque pensa, ele tá dormindo, tudo que eu quero é dormir. Mas é muito hormonal toda essa mudança. E é muito isso, assim, são momentos em que a gente está acordada, né? Onde o resto do mundo dorme, né? E você e aquele bebê ali, e acaba que você acaba pensando em muitas coisas. E vindo à tona muitas angústias, né? Exato. E é exatamente isso que você falou, assim. O que vem ali nesse puerpério são as nossas angústias de tudo, porque é uma virada de chave no sentido de você nunca mais vai voltar a ser a mesma. Eu acho que isso é uma dor, né? Porque eu acho que a grande busca, eu vejo, assim, as mulheres que eu acompanho, a busca, assim, eu quero voltar a ser aquela. Mas aquela não existe mais, né? Aquela não existe mais, não existe mais. E dá muitas saudades de quem a gente era. Por isso que é um luto, né? É um luto. É um luto. A gente tem que se despedir. E
olha que louco que é, né? Porque é o nascimento de uma vida, é o nascimento de uma criança e você está em luto. Como isso, pra gente, traz uma culpa gigantesca, né? Eu tô aqui com o meu filho, amor da minha vida, vai ser a pessoa que eu mais vou amar na minha vida. Não tem explicação o amor que a gente tem pelo filho e a gente tá em luto por quem a gente era. Tem muitas mulheres que não conseguem nem reconhecer esse sentimento de luto por quem se era. Isso me faz lembrar a respeito dos ciclos de morte e vida mesmo em vida, né? Então, assim, é a morte de uma mulher para o nascimento de uma mãe. Então, essas micromortes que a gente tem durante toda a vida, e eu acompanho isso nos negócios, então aquela mulher que às vezes ainda está muito identificada com aquele profissional, aquela profissional anterior ali, e agora ela morre um pouquinho para aquela profissional para nascer para outra, e o quanto a gente lida muito mal com as micromortes da vida. O quanto a gente olha a morte com um olhar extremamente penoso, enquanto durante a vida a gente tem essas rupturas o tempo todo, né? Então, por que não acolher e conseguir ver isso de uma forma ainda mais madura, né? Ou seja, eu tô morrendo para esse momento e aí eu vou nascer para uma próxima. E o que eu percebo é que essa despedida protela você viver fases ainda mais enriquecedoras. Então, essa mulher que protela muito uma tomada de decisão, que ela vê que aquele espaço onde ela está trabalhando, aquilo que ela está fazendo não faz mais sentido. E mesmo assim, agarrada naquela certeza do que ela já conhece, ela tem uma dificuldade de se despedir dessa fase e abrir espaço para a próxima. E o quanto é na próxima que ela se constrói ainda mais fortemente, né? Se a gente for pensar a gravidez durando aí 37 a 42 semanas, né? Os tais dos 9 meses. Sim. A gente teria esse período para ir se reencontrando, se reorganizando e se despedindo lentamente da mulher que a gente era. Mas a gente não é preparado para isso. Perfeito. Né? A gente se prepara para receber o bebê, a gente se prepara para parto, a gente se prepara para amamentação, a gente se prepara para enxoval, mas a gente não se prepara para mudança de papel que a gente vai ter, a gente não se prepara para mudar quem a gente é e para mudar o relacionamento. Né? Porque isso também é uma dos pilares da minha mentoria, né? Que a gente, quando vira mãe, a gente não virou só mãe. A gente teve alguém que virou pai junto com a gente. Perfeito. E aquele relacionamento de homem e mulher, ele também vai mudar. A maternidade para a mulher, ela acontece num processo muito corporal. Quando você pega um resultado de gravidez positivo, você já começa a perceber mudanças hormonais. Vai ter gente que vai nausear, que vai ter dor, que vai ficar mais lentificada, que vai ficar com mais sono, enquanto que para o homem tá tudo igual, né? E esse homem, por mais companheiro, parceiro e participativo que ele seja durante todo o processo da gravidez, a paternidade só cai a ficha quando o bebê nasce, né? Então, essa mulher que tá ali se transformando há vários meses, não teve o acompanhamento desse parceiro, de uma mudança desse parceiro nesse tempo todo, para que quando esse bebê nasça, eles consigam entender que momento a gente vai ter só nosso, como é que a gente vai lidar com a nossa relação de agora em diante, né? De pensar quais vão ser os entraves que essa relação vai ter, porque a gente não é mais só o casal. Claro, a gente é uma família, pai e mãe, com uma outras... unidade agora familiar. Né, com outras responsabilidades, com outras demandas, com outras dificuldades. E isso também é muito importante na relação, né? Nesse luto da mulher também. De que não é só ela que tá sofrendo esse luto. O parceiro tá sofrendo um luto de não foi com essa mulher que eu me casei. Claro, perfeito. E agora você colocando isso, a minha questão aqui, até pra gente, né, aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Quais são os sintomas, digamos assim, que essa mulher sente e que às vezes ela não percebe de que ela tá passando por esse processo todo sem tá conseguindo administrar isso bem? Eu sou uma fã do autoconhecimento, né? Perfeito. E eu acho que a gente sabe. Mas a gente não olha para isso. A gente vai tendo aquele incômodo, aquela sensação de as coisas não estão como elas deveriam estar, de passar por uma situação
E dá aquela vozinha que vem e te fala, você não tá tão feliz quanto você deveria, né? Mas a gente não ouve essas vozes. E a gente vai, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Em relação à nossa parceria, né? Ao nosso relacionamento. A gente percebe que em muitos momentos a gente não tem mais momentos só de casal, a gente não conversa mais sobre outras coisas que não sejam dinâmica familiar, responsabilidade, até aquela coisa assim, a gente não é mais casal, a gente é sócio da empresa casa, né? E aí você não tem mais nenhum assunto a não ser isso, e você começa a sentir muita falta do que o que não volta mais. Então aquela coisa daquela dor que vem porque você não pode mais fazer determinadas coisas porque você não é só você, né? Então eu acho que os sintomas principais, eles são sintomas emocionais. Eles são uma tristeza maior do que o que deveria, uma dificuldade às vezes de passar por um momento feliz e estar plena e feliz naquele momento. E presente, uma dificuldade de conexão, às vezes, com o bebê, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em depressão pós-parto, em alguns sintomas assim, uma coisa que é muito importante é o não vínculo com o bebê. Então, é sentir desconforto com aquele ser que tá ali. Então isso é um sintoma, né? Uma tristeza maior do que o habitual, a falta de prazer na vida. Então isso é um sintoma muito importante, assim, de não ter momento só pra si, de não ter algum hobby, de não ter... Por que você levanta todo dia de manhã? O que faz você levantar todo dia de manhã? Perfeito. Quando a gente não sabe, a gente só liga o piloto automático e levanta de manhã porque a criança chorou, né? A gente não tem um motivo, uma coisa que você acorda de manhã e pensa, nossa, que bom tá viva hoje, que bom que eu vou fazer isso. Você só liga o piloto automático e vai, isso eu acho que é um sintoma bem importante. Maravilhoso. Eu acredito que várias mulheres se identificaram pelo menos com 50% de todas esses sintomas, né? Se estão nesse momento ou se já passaram relembrando como foi essa trajetória, né? E na tua expertise agora, né? Na mentoria que você montou, no método que você tem para acompanhar e transformar essas mulheres, o que você diria que são os passos fundamentais para que essa mulher consiga resgatar essa identidade dela pós-maternidade? Na minha mentoria, a gente vai trabalhar com 3 pilares, né? Que é o pilar ser, que é resgatar ela com ela mesma, né? Então, a identidade dela. O pilar conviver, que é resgatar a conexão dela com o seu parceiro de vida. E o pilar servir, que é resgatar quem ela é em relação ao seu lado profissional, né? Então, é como ela opta por servir ao mundo, né? E os passos dentro de cada pilar, então, no pilar ser, como é que ela vai resgatar quem ela é? A gente vai olhar para a mulher que ela era, para a mulher que ela é hoje e para a mulher que ela está se tornando, né? Dentro do pilar conviver, a gente vai olhar para essa relação e ver, que é o diagnóstico, uma coisa meio médica, né? O diagnóstico atual da relação, a gente vai refazer os acordos desse casal, porque um relacionamento nada mais são do que acordos, né? E de tempos em tempos a gente precisa rever esses acordos. Então a gente vai rever esses acordos e a gente vai trabalhar muito com uma comunicação assertiva e amorosa, né? Então, como comunicar o que a gente está sentindo. E dentro do pilar servir, a gente vai olhar para o peso que a maternidade tem, para o peso que o trabalho dela tem e como equilibrar isso de uma maneira que ela se sinta mais confortável. Nossa, maravilhoso. Perfeito. O que eu tenho recebido na mentoria são muitas mulheres que pós-maternidade ressignificam a forma de servir ao mundo. Muitas delas já não se sentem mais satisfeitas, por exemplo, no trabalho que fazem, ou gostam muito do que fazem, mas não mais do ambiente onde elas estão executando aquilo que de fato elas amam, e aí elas partem para a mentoria para transformar o conhecimento delas em algo que consiga ter um pouco mais de significado na vida e que seja mais coerente com o momento de vida delas, né? Então, acho que esse teu último pilar, assim,
assim, nossa, é muito próximo, né, e muito coerente também com o que eu acredito, vivo todos os dias, que é essa mulher tentando, de alguma maneira, se recolocar no mundo de novo, né, apesar de ainda estar dizendo, nossa, isso aqui não me serve, mas a questão é que eu também não sei exatamente o que me serve, né, porque essa é a grande questão, às vezes você diz, isso aqui não me serve mais, mas afinal, o que é que me serve, né? Exato, foi como eu cheguei a você, na verdade, foi né? assim que você chegou até mim. Pós-maternidade, eu tava assim, eu gosto do que eu faço, mas eu não gosto tanto do que eu faço mais, né? Eu adoro atender, eu adoro fazer isso, mas não dessa maneira, né? Mas qual é a maneira que eu quero? O que eu quero fazer? Foi assim que eu cheguei a você. Exatamente, né? E o como não há necessidade dessa mulher que está criando esse novo negócio se despedir das outras mulheres que habitam ela, né? Na realidade, todas elas estão a serviço desse novo servir, né? Então, por exemplo, você nunca deixou de ser nenhuma dessas mulheres para servir essas mulheres que você está hoje se dedicando à tua vida, né? Isso foi muito incrível, foi uma trajetória muito, muito linda, assim, de construção profissional, mas também honrando tudo aquilo que já se fez, tudo aquilo que já se conquistou, né? E a dificuldade que a gente tem às vezes, que eu percebo, a dificuldade que as mulheres têm de reconhecerem que de fato elas são boas naquilo que elas fazem. Então, assim, uma mulher que já trabalha às vezes naquela área que ela vai montar a mentoria dela, ela já trabalha há 15 anos, 20 anos, ela já fez milhões de partos, ela já fez muitos outros atendimentos, e por que que agora, na hora de compartilhar esse conhecimento com outra pessoa, ela não se sente segura o suficiente para dizer, não, eu consigo fazer isso, de forma extremamente profissional e gerando o resultado que eu desejo, né? Então esse resgate assim do autoconhecimento e trabalhar a questão das inseguranças tem também muito em reconhecer a trajetória de vida, o que já se conquistou e tudo mais, né? E eu penso que essa mulher que você vai trabalhar, especialmente nesse pilar que é o servir, há toda essa transformação, né? Ou seja, não me transformei em ninguém, eu sigo sendo tudo isso, só que agora pode ser, doutora Grace, que eu queira servir o mundo de uma forma diferente, né? Qual seria essa forma, né? Exatamente. Né? E uma outra pergunta é, quando essa mulher passa por esse processo, assim, o que você percebe que muitas delas olham e dizem assim, não, eu não vou fazer essa mentoria, isso não é para mim. Quais são as desculpas que elas ficam dando para elas mesmas para realmente não entrarem, de fato, num processo onde elas consigam fazer essa descoberta de forma acompanhada, de forma metodológica, né, e de forma estruturada? Eu acho que primeiro que a gente tem um pouco de medo, né, Tati, porque o autoconhecimento, ele é a base, né, da mentoria. E às vezes a gente tem um pouco de receio de olhar para determinadas questões. A gente tem receio de se despedir da mulher que a gente era, né? A gente ainda tá pegada. A gente tá muito apegada a ela. Então, isso é uma coisa, assim, que a gente às vezes... Que eu percebo, assim, ela quer. Mas aí ela... Não. Então, esse apego a quem ela era, às vezes é um impeditivo, né? Muitas vezes ela vai trazer como impeditivo eu não tenho tempo, né? Então, eu não vou conseguir me dedicar, porque a gente também tem dessa, né? A gente acha que, vamos começar um acompanhamento. Eu preciso me dedicar 100% a isso aqui. E aí eu não consigo, porque eu tô dedicada à maternidade. Então, não dá pra me dedicar a mais uma coisa, né? E a gente vai mexer, né? Na estrutura dessa mulher. E, às vezes, ela não tá num momento de vida onde ela perceba que ela pode mexer em determinadas coisas. Então, eu acho que o que mais trava é esse receio de mexer em questões mais profundas, de olhar como prioridade, de se olhar como prioridade, né? Porque, querendo ou não, essa mentoria, ela é para colocar a mulher, que agora é mãe, em foco. E a gente tem muita dificuldade de se colocar como uma prioridade da nossa própria vida. Perfeito. E sempre abre espaço, porque é sempre o outro, é a vez do outro, eu vou ajudar o outro, né? E aí até a gente decidir colocar a gente nesse lugar de merecimento, que eu digo que senta na cadeira que te pertence, demora um pouco mais, né? E penso que esse é o brilhantismo do teu trabalho. É conseguir dar foco nessa mulher, assim, num momento tão
fragilizado e que, de fato, enquanto ela está grávida, nossa, é ela, nossa, é toda atenção para aquela mulher, depois que a criança nasce, é toda atenção para a criança e aquela mulher fica, digamos assim, de certa forma desamparada. Então, parabéns pelo teu trabalho e obrigada pelo teu trabalho de conseguir, né, ajudar tantas mulheres a se reestruturarem num momento tão importante da vida delas, que é o renascer para elas mesmas, né? E olhando para o teu negócio hoje, Grace, o que você diria que você olha para eles assim, esse é um negócio meu autêntico. A tua autenticidade, ele se reflete de que forma no teu negócio hoje? Se reflete porque, como a gente já falou, eu sou meu primeiro cliente transformado, né? Perfeito. Uhum. O nome da minha mentoria é Attraversiamo, né? Uhum. Porque é uma expressão italiana que significa vamos atravessar. Perfeito. Desde atravessar a rua a atravessar uma situação, né? E, querendo ou não, essa mudança que a maternidade traz é uma travessia, né? A minha autenticidade, ela vem com os meus valores. Então, dentro da minha mentoria, eu coloco os meus principais valores na mesa, né? Que são empatia. Então, é olhar para você, não com o meu olhar da minha história, mas é olhar para você com o olhar da sua própria história, né? Respeitando tudo o que você tem de vivência de mundo e de vivência prévia, né? O respeito é outro dos meus valores, então respeitar a sua história e respeitar os seus sentimentos. O amor é outro dos meus valores, né? Eu faço o que eu faço com todo o meu coração e com muito amor em relação àquilo, porque eu sei o que é passar por isso, né? Então esses são os meus principais valores. E eu acho que isso é o que traz autenticidade para o meu negócio. Maravilhoso. A maneira como eu faço, a maneira como eu quero que você se sinta durante esse acompanhamento. Eu não quero que você se sinta julgada. Eu não tô aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu não tô aqui para te ensinar a maternar. Eu não tô aqui para te ensinar nada. Eu tô aqui para te ajudar a colocar as coisas numa perspectiva melhor, a colocar as coisas em caixinhas melhores, talvez, né? E a viver com mais leveza, a poder maternar da sua maneira, de um jeito mais leve, de um jeito mais conectado com você mesma. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, a mulher que quer ter a tua ajuda, aonde que ela te encontra nas redes sociais? Ela me encontra no Instagram, então, @doutora.grace.ferreira. Ótimo. Eu tenho um site, www.doutoragraceferreira.com.br. Acho que são as duas principais maneiras, o site e o Instagram. Inclusive no site tem o blog, onde eu coloco vários artigos e vários maravilhosos. textos. Aproveitem para ler todos os artigos que são fantásticos, já li muitos. Eu acho que essas duas são as principais maneiras. E ali no Instagram tem WhatsApp, tem e-mail, tem essas maneiras. Maravilhoso. E se você pudesse hoje, Grace, mandar uma mensagem para todas as mães que estão nesse momento de vida, o que você diria para elas? Acho que a primeira mensagem é: sinta o meu abraço. É um abraço com muito carinho para dizer que você não está sozinha. Para dizer que o que você está passando é normal. O que você está passando não te faz uma mãe ruim. Para dizer que tem uma luz no fim do túnel e que maternar é a coisa mais maravilhosa e mais difícil que a gente faz na vida. Grace, obrigada de verdade. Te dizer que foi um grande prazer e está sendo te acompanhar nessa jornada e te ver se transformar nessa mentora de mães potente, né, profissional, comprometida e que realmente está conseguindo ajudar tantas outras mulheres com o que você tem de melhor. Então, obrigada também pela oportunidade de te acompanhar nessa jornada e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, eu que agradeço, porque se não fosse você, nada disso existiria. Juntas somos muito maiores, Com né? certeza. Juntas somos muito maiores. Então, obrigada mesmo. Bom retorno para o Rio Grande do Sul, né? Uma boa viagem e eu espero te encontrar muito em breve online de novo.
E se você está acompanhando o podcast e quer se inspirar com uma história de outra empreendedora que está trabalhando de forma autêntica, colocando seu conhecimento a serviço do mundo, acompanhe o próximo episódio. Eu te espero lá.